Abandono, violência e solidão. Essa é a realidade da maioria dos idosos da capital. É nas ruas ou em asilos como esse que muitos brasilienses passam os últimos anos da vida. Tem muito idoso sofrendo muito, que não tem lugar de ficar, que não tem um filho para cuidar, não tem ninguém para fazer nada, fica o idoso sozinho dentro de casa. Eles estão muito mal cuidados, em todas as esferas. O governo não cuida bem, as famílias não cuidam bem. Já chegou muitas vezes para minha avó casos de pessoas que foram maltratadas, idosos que foram maltratados dentro das próprias casas, chegar com hematomas, feridas, e isso é uma coisa que é inadmissível. Em todo o Distrito Federal, existem hoje cerca de 130 mil idosos. A maioria é mulher, elas são 70 mil. Já os homens não passam de 56 mil. Cidadãos que deveriam receber proteção do Estado e principalmente da família. Muitas vezes o idoso ele está em situação assim lastimável de doença, de abandono, de falta de alimentação. Então ele tem que ser assistido pela assistência social. Então a gente encaminha um assistente social para amparar esse idoso e ver as necessidades dele, ver os benefícios que ele pode ter do governo, do Estado. O idoso na família, porque a pior das famílias é melhor do que o melhor dos asilos. Então, a instituição, por melhor que seja, não tem o amor filial, não tem o amor familiar, não tem o contato com aqueles entes que a gente viu nascer, crescer e se tornarem adultos. A falta de dinheiro é um dos principais problemas enfrentados pelos mais velhos. Sem condições de se sustentar, muitos só têm uma alternativa: continuar trabalhando ou buscar ajuda em centros de convivência. Como é o caso de seu Adão, um senhor de 80 anos que com trabalho alternativo na rodoviária de Brasília aumenta sua renda familiar. Se a gente for esperar o pagamento de 30 em 30 dias, é muito demorado, né? A gente vai passar uma falta, né? Então a gente tendo um dinheirinho para comer o pão de manhã, e comprar uma mistura, uma carne, uma coisa, né? Às vezes até um remédio, né? Falta de dinheiro e distanciamento da família. A combinação destes fatores causam mais do que transtornos para a vida dos idosos. Não é à toa que boa parte dos que passaram dos 60 sofrem de depressão. Hoje, mais do que as doenças físicas, são os problemas psicológicos que desafiam aqueles que lidam com a proteção ao idoso. Essa psicóloga se especializou no atendimento ao idoso. Já são 15 anos de experiência e muitas histórias. Muitas vezes eu já escutei isso, sabe? Era bom morrer logo porque só tô aqui para dar trabalho, né? É assim, é uma carência. Muitas vezes, essa sensação de que não serve mais para nada está diretamente associada à perda da capacidade produtiva. É quando a aposentadoria se torna um problema. Quando você para de trabalhar, né, que até então, mais ou menos 60 anos, você está bem, mas acontece que você parou de produzir. E quando você para de produzir, a ganhar dinheiro, você fica largado meio de lado, sabe? A pior coisa, você ficar velho e o outro sentir que você está muito velho e você não vale de nada. E o velho vai longe. Outro dado preocupante. Uma pesquisa recente mostrou que 64% dos brasileiros não fazem nenhuma reserva financeira para quando a velhice chegar. Nem sempre dá certo. E mesmo quem tem uma aposentadoria também não está livre dos problemas. Não são raros os exemplos de idosos que são explorados por filhos, netos e outros parentes. O nosso idoso, ele sustenta a família. Ele sustenta filho, ele sustenta neto, sabe? Então, e não é valorizado por isso, muito pelo contrário. Muitas das vezes esse dinheiro é meio que roubado. Ele não administra o próprio dinheiro. Então, assim, às vezes ele fica sem aquilo que é dele de direito, para que o filho ou a filha ou o neto tenham um conforto, tenha uma escola, ou então tenha, sabe, alguma coisa nesse sentido. E outros piores, né, que pegam tudo para se dar bem e deixam o velhinho abandonado, sem remédio, sem comida, sem nada. E
se nada for feito, a tendência é que a situação se agrave ainda mais. A estimativa é que em 2030 o número de idosos no Brasil passe dos 30 milhões, o dobro do total registrado pelo IBGE no ano 2000. A explicação para este fenômeno, que ocorre no mundo inteiro, é a natalidade cada vez menor e os avanços da medicina. Em 1980, existiam 16 idosos para cada grupo de 100 crianças. Em 2000, essa diferença caiu pela metade. Há 10 anos, o Brasil tinha 30 velhinhos para cada 100 crianças. Na tentativa de garantir não só qualidade de vida, mas também direito a esses milhões de brasileiros, o país mudou a legislação. Um exemplo é o Estatuto do Idoso, que prevê cadeia para quem maltrata uma pessoa da terceira idade. O que a gente vê na família é que falta diálogo. Ninguém conversa com ninguém dentro de casa. Então eles sentem, tanto o idoso como o familiar, eles sentem aquela necessidade de conversar, de falar dos seus problemas, de falar o que está acontecendo, de falar do seu sofrimento. Seu Medeiros conhece bem o Estatuto. Ele não só acompanhou as discussões, como revisou a norma, que é um marco no tratamento ao idoso. É obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do poder público assegurar ao idoso, com absoluta prioridade, a efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária. É o artigo 3º da Lei 10.741, de 1º de outubro de 2003. A lei está em vigor há 7 anos, mas idosos e autoridades concordam que a medida ainda não é totalmente cumprida. Só no DF em 2009, 75% das denúncias registradas foram de maus-tratos físicos. Filhos, netos e funcionários de casas de repouso estão entre os agressores. As vítimas são as idosas, né? E os agressores são as filhas. 80% a 70% quem agride são as filhas. E 80% quem é a vítima é a idosa. Então é muito grave isso aí. Violência, solidão e falta de assistência. Resolver todos estes problemas que atingem os idosos no Brasil não é uma tarefa fácil. Mas aqui no DF, uma receita simples tem pelo menos amenizado as dificuldades típicas dessa fase da vida. A receita está na realização de atividades físicas, artesanais e principalmente na recuperação da convivência social. Este projeto, desenvolvido há 15 anos na Universidade de Brasília, é um exemplo. O sucesso da iniciativa pode ser medido pela procura. A primeira turma tinha 30 alunos, hoje são cerca de 200. Antes dos exercícios, todos passam por uma avaliação médica rigorosa. Costumo trabalhar com aquelas pessoas que são excluídas, aquelas pessoas que têm uma série de comorbidades associadas, que têm problema cardiovascular, problema de ósseo, problema muscular, então a gente trabalha com essas pessoas. Quer dizer, essa é a realidade, na verdade todo mundo tem um probleminha de saúde, né? E isso não deve ser um impedimento para a prática da atividade física. Do ponto de vista social, as pessoas vêm para um programa que é exclusivo para eles, né? Então eles vão chegar aqui e vão encontrar pessoas na mesma faixa etária, com os mesmos interesses, né? Talvez às vezes até com os mesmos problemas de saúde, né? E tem um atendimento individualizado, um atendimento exclusivo para eles. Então, assim, as relações sociais, elas se ampliam num programa de atividade física para idosos. Quem já se acostumou com os exercícios não economiza na hora de listar os benefícios da prática. A interação com os colegas é muito importante. Troca ideias com a colega que está perto. Interage. E isso faz bem a gente, o estado emocional, né? Que a gente vem com uma sobrecarga e aí alivia aqui. Envelhecer saudável, com alegria, feliz. Fazer trabalhos artesanais também ajuda em muito. É o caso de um grupo bem animado de senhoras que se encontram em uma igreja no Riacho Fundo.
Você vem pra cá, fica aqui, e quando a gente retorna, no lugar da angústia tomar de conta, não, maneira. Fica mais leve, tudo mais suave. Então, pra cá é uma terapia. Ajuda até nós desenvolver nossa própria mente, né? Na certa idade que a gente já está, a gente tem que procurar algum serviço para fazer, né? O trabalho também é muito gratificante. Para nós ter problema, às vezes a gente fica em casa, fica com depressão. E aqui a gente está desenvolvendo isso, né? São pessoas que a gente tem que dar muito mais atenção, muito mais apoio, porque retorno não tem nenhum. O retorno é nosso de receber a alegria deles. Interagir uns com os outros, é o prazer de vir até aqui, é o prazer de efetuar alguma coisa que eles acham que não tem mais condição de fazer, que não enxerga direito, estão enxergando sim, faz o palhacinho bonito sim. A felicidade que a gente vê em cada um é uma coisa que não tem preço. Seu Medeiros dá outra lição de como é possível garantir uma velhice saudável. Ele vive com uma mulher, que só não apareceu na reportagem por pura timidez. Mas pelas fotos e pela estrutura da casa, é possível perceber que aqui sobram cuidado e carinho, e nem é preciso abrir mão da independência. A boa preparação é a pessoa saber que só existem dois caminhos para o ser humano. Ou morre quando jovem, ou envelhece. Como se trata de uma situação inexorável para aqueles que não morrem jovem, é necessário que a gente se prepare para viver aposentado, para voltar à família depois dos 35, 30 anos de serviço. Dona Maria também resolveu registrar a própria história. A aposentada é motivo de orgulho para a família e para outros idosos que ela atende no centro de convivência. O espaço está em reforma, mas não falta disposição. Se você cuidar do idoso, você está amando o idoso. Você está ajudando ele a sobreviver. Você está ajudando ele a ter uma vida mais fácil, para terminar a vida dele mais fácil. Porque pensa bem, o idoso isolado da família, isolado do amigo, sem poder fazer nada, sozinho, não vive. Ela sempre está renovada, ela nunca está cansada, mesmo ela estando doente. Você pode chegar aqui de manhã, ela está de cama, está cansada ou mesmo doente mesmo. Quando você chega à tarde, às vezes é possível você nem encontrar ela aqui porque ela foi visitar alguém, porque ela foi dar apoio para alguém, ela foi levar socorro para alguém. Então eu não vejo a minha mãe assim dessa forma como as outras terceiras idades eu vejo. A minha mãe, ela é uma terceira idade diferente. Ao invés dela precisar de apoio, é ela que dá o apoio para nós. Sem dúvida, movimentar o corpo e a mente são boas alternativas para retardar e principalmente para combater os efeitos físicos e psicológicos dessa fase da vida. No entanto, especialistas e idosos são taxativos ao afirmarem que só há uma maneira de viver bem a velhice. E os cuidados devem começar cedo. A minha geração, a geração da minha mãe, ter essa consciência e amor pelas pessoas que fizeram o que o país é hoje, né? Foram eles que construíram, eles que deixaram esse legado pra gente. Da mesma forma que eu vou ter que deixar um legado para os meus filhos, para os meus netos. Né? Se a gente não mudar a consciência agora, como que meus netos vão me tratar também?